Muito bem, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, esse Deus incrível, que por mais que a gente possa querer entender a Deus, não temos capacidade, porque o poder de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus está muito além do nosso entendimento. E Deus faz coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não vê e passa desapercebido. Mas com certeza, muitas vezes, talvez até nesse dia, Deus nos carregou no colo e a gente não viu. Deus nos guardou, nos protegeu, nos abençoou. Muitas vezes nos provou também. Porque Deus sabe a nossa fraqueza, irmãos. Nós é que não sabemos. E esse é um grande erro. Você não saber a sua fraqueza, não firmar o seu relacionamento com a sua própria vida na palavra de Deus, e daí o que acontece? Você vive fora da realidade, achando que está vivendo na realidade. Você vive fora da realidade. Porque o ser humano, irmãos, ele tem uma essência. O que é uma essência, né? Você pegar um cachorro, ele tem a essência dele, né? Ele tem o jeito dele de cachorro. O cachorro no mundo inteiro ele vai latir, né? O gato tem a essência dele de gato. As características de gato, né? Os instintos de gato. E assim nós também. O que a sociedade humana, com os pensamentos equivocados dela, tenta dizer para todos nós, é que cada um tem uma verdade. E você fica acreditando nisso. E aí você fica até duvidando das verdades que Deus já te ensinou. Deus te ensinou um monte de verdade, você fica duvidando por quê? Porque você ouve falar uma coisa, o outro fala outra, outro fala outra, outro fala outro. E você não cria personalidade, porque a personalidade vem através da leitura da Bíblia, através da oração sincera a Deus, daí você vai ficando forte, você vai ficando com personalidade, você vai, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, ou de ansiedade, ou de desamor, você recorre à palavra de Deus, porque ela está no seu pensamento, ela está no seu coração. Por que ela está? Porque você leu. Então aí você vai ser ajudado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai trazer uma realidade diferente para você, que é a realidade de Deus. Porque na terra aqui tem o reino do homem, que até hoje não deu certo, desde que o homem está na terra, desde Adão e Eva. Adão e Eva já começou desobedecendo a Deus, pagou por isso. Caim já desobedeceu a Deus, matando por inveja seu próprio irmão. Olha que absurdo, olha que absurdo. Né? Então a gente vai vendo, do início da humanidade até hoje, que o projeto, o reino do homem, ele não deu certo, irmãos. Não deu certo. Não adianta a gente ficar olhando para o mundo de uma maneira inocente, uma maneira simplista. Por isso que Deus chama atenção, Deus fala assim, ó simples. O que é simples? Aquela pessoa que ela não busca conhecimento, ela não se preocupa em saber das coisas, para saber o quê? Para ela saber matematicamente diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o santo do profano.
não é? Por isso que Deus fala, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Mas você pode falar assim, não, mas eu não faço isso. Irmãos, as pessoas estão concordando com toda a maldade que está existindo na humanidade hoje aí, passando pano para pessoas malignas, para pensamentos malignos, vendo criancinhas na escola sendo sexualizadas, levando para o caminho totalmente fora da essência humana, e todo mundo acha que está tudo normal, não, está tudo bem, não tem problema não. O importante é que eu estou vivendo a minha vida, está dando certo. Eu não quero ver, eu não preciso de ver. Eu não quero ler a Bíblia. Você vê o crente aí, crente de carteirinha, pastor, não preciso ler a Bíblia, o meu negócio é com o Espírito Santo. Entendeu? Um livro pelo qual Jesus deu a vida para cumprir ele. Daí a pessoa não precisa desse livro. Não precisa da palavra de Deus. Não tem tempo para a palavra de Deus e nem acha que é necessário. Mas, irmãos, o que você tem que compreender é que você precisa de lutar para viver dentro da realidade matemática. A realidade matemática qual que é? Todo ser humano na face da terra, em essência, ele é igual. Em essência, ele é igual. Como todo cachorro na face da terra, em essência, ele é igual. Um pode ser Rottweiler, o outro é Fila, o outro é Fox Terrier, um é alto, um é baixo, um é branco, outro é marrom, não interessa. Cachorro é cachorro no mundo inteiro, a essência dele é de cachorro. E assim todo ser humano, em essência, é igual. Por exemplo, só para você saber, para você ter uma ideia, só para mostrar para você que você é igualzinho a mim. Você quer ser roubado? Não. Nem o ladrão quer ser roubado, irmãos. Em lugar nenhum do mundo. Você quer ser enganado? Não. Você quer que mintam para você? Não. Você quer que finjam para você? Não. Eu também não. Você vê que nós somos tudo igual, tá vendo? Você quer que te amem mal? Não. Então, assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro citando coisas que nós somos iguais em essência. Você quer viver eternamente? Quer. Até o ateu quer. O ateu fica lutando para não morrer. Entendeu? O cidadão sou ateu. Quer dizer, não estou preocupado com o futuro, que é ressurreição, e céu, e vida eterna. Sim, para mim não tem significado nenhum, esse negócio de Bíblia, de Deus, igreja. Isso aí não tem valor nenhum. Não estou preocupado com o futuro. Tudo bem, então vamos fazer uma aventura ali perigosíssima, você vai correr risco de vida. Não. Então quer dizer que ele não quer morrer. Tem muito ateu aí que não quer nem voar de avião com medo. Então quer dizer que ele é um mentiroso. Entendeu? Um mentiroso. Não é? Então, irmãos, em essência, todo ser humano quer ter uma família. Se não fosse assim, não existia mais nesse mundo moderno que só se prega desunião, não existia mais família. Em essência, todo mundo quer ser coletivo. Embora você fizer uma casa já em cima da outra, as pessoas vão se desentender, né? Mas por que existem prédios enormes aí, com 50 apartamentos, 200 apartamentos, se as pessoas não se entendem direito? A essência, o instinto coletivo, coisas escritas por Deus em nós, mostrando que somos iguais, né? Por mais que a pessoa fale, mas a maioria absoluta das pessoas na Terra querem ter um Deus. Pode ser até um Deus falso, um Deus de mentira, um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus homem, mas querem ter um Deus. Tanto é que no mundo inteiro tem milhares de religiões, mas todas buscando um Deus.
E assim, se nós compreendermos a nossa essência humana, nós vamos entender que Deus fez a Bíblia exatamente para isso, para te mostrar que o único livro na Terra que serve para o ser humano, que é de acordo com a sua essência, é a Bíblia. O resto é tudo conversa fiada, conversa de homem. É tudo ilusão. Não chega a lugar nenhum. Qual livro na face da terra que oferece a ressurreição e a vida eterna? Eu não conheço nenhum. Se alguém quiser me trazer um, me traga, que eu quero ver. Que ofereça a ressurreição. O que é ressurreição? Eu vou morrer e vou, um dia, através do poder de Deus, serei ressuscitado. O que é ressuscitar? Tornar-se quem eu sou. Com esse corpo? Não. Eu também não ia querer esse corpo, não. Eu até, se desse, eu ia escolher um corpo assim melhorzinho do que o meu, né? Mas a Bíblia já deixa claro que teremos corpo incorruptível, corpo atemporal, corpo que não sofrerá a ação do tempo, né? Corpo que não poderá ser destruído. É o mesmo corpo que a Bíblia já mostra claramente, apresenta para nós esse corpo. Quando Deus vem ali encontrar com Abraão, vem Deus e mais 2 anjos, que Deus vem com o corpo de homem, e ele come com Abraão. Assim, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que os discípulos estavam numa sala com as portas e as janelas fechadas. E Jesus aparece no meio deles. Tudo bem, se Jesus aparecesse numa imagem holográfica ou numa imagem apenas espiritual, né? Tipo um vento assim, tipo um fantasma, aí tudo bem, mas não, Jesus apareceu com o corpo, tanto é que ele mandou Tomé tocar nele. Tanto é que quando ele encontra com os discípulos na praia, com aquele mesmo corpo, ele come com os discípulos. Então, esse é um corpo. A gente vai ter corpo, a pessoa vai ver você. Só que o seu corpo vai ser incorruptível, eterno. Mas nós acreditamos nisso? 99,9% das pessoas não acreditam. Por quê? Porque não baseiam a sua vida, o seu conhecimento através da Bíblia, porque a Bíblia mostra claramente isso. Não precisa de ficar procurando, igual hoje só se prega, por causa de 2 ou 3 guerras aí no mundo, só se prega o fim do mundo. É o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E tem gente até que está desesperado se convertendo, porque o fim do mundo vai vir, entendeu? Vai vir só 666, não sei o quê, um apavoro, entendeu? Sendo que aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê na promessa de Deus, aquele que crê no reino de Deus, aquele que verdadeiramente crê em Deus, ele não está preocupado com o fim do mundo, nem com a morte, como o apóstolo Paulo fala. Morrer para mim é lucro, entendeu? Porque é através da morte que nós ressuscitaremos. É claro que nem por causa disso agora eu vou tentar acabar com a minha vida, ao contrário, porque o meu tempo aqui na Terra é um privilégio que Deus dá para nós, de nós podermos evoluir, nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia. Cada dia que você vive, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de ser confrontado pela Bíblia, ser confrontado pela presença de Deus, ser confrontado pelas orações que a gente faz, ser confrontado pela igreja. A igreja ela serve para isso, é para confrontar a gente. A igreja não é para você vir aqui pegar dinheiro, para você ficar rico, não, né? Vai ficar ganhando as coisas. Aqui, quando você entra na igreja, é para você ser confrontado pela palavra de Deus, para você ter a oportunidade, através da presença de Deus na igreja, através do poder de Deus na igreja, você ter a oportunidade de mudar. Porque se deixar, a gente só piora.
Não sei se vocês já observaram, a pessoa está aposentada, está com 70 anos de idade, aposentada, não tem nada para fazer, mas já não tem paciência nenhuma. Vai ficando velho e vai perdendo a paciência. Ué, se a pessoa está velha agora, não tem preocupação com o filho, não tem preocupação com o trabalho, está aposentado, ganhando dinheiro todo mês sem trabalhar, porque já trabalhou muito. Era para ser uma pessoa alegre, feliz, iluminada, calma, tranquila, ofereceu lugar na fila para os outros, falou, não, pode entrar na minha frente, eu sou aposentado. Não, vocês querem estar chegando, entendeu? Tudo desesperado, entendeu? Por quê? Não tem a presença de Deus na vida porque não quer, irmão. São terrenos, a própria igreja está pregando a terra. Aqui nós pregamos a ressurreição, a vida eterna e pregamos o céu. É isso que nós temos que acreditar, buscar e lutar por isso. Isso tem que ser mais importante para nós, buscarmos a ressurreição. O resto, como Jesus falou, o resto lhes será acrescentado. Nem por isso agora, né, como eu estava vendo um pastor falando, não, então quer dizer que agora eu vou ficar à toa, não vou fazer mais nada. Nem por isso você vai ter que seu trabalho normal, você tem que ter a sua vida normal, porque estamos vivendo aqui na Terra como humanos, dentro de um projeto terreno, né, onde você tem que lavar sua roupa, você tem que tomar banho, você tem que fazer as coisas, né? Nem porque agora você entrega o seu coração a Deus, você crê no projeto de Deus, um projeto maravilhoso de ir para o céu, agora você não vai dar nenhum valor à vida aqui na terra. Estamos aqui, irmãos, em fase de aprendizado. E como Jesus falou, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, temos que aprender a ouvir e aprender a enxergar. Irmãos, estamos lendo o livro de Josué, no capítulo 6. Josué, no capítulo 6, diz a palavra do Senhor assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, e cada um em frente. Irmãos, isso aqui é uma passagem que me emociona muito, maravilhosa, fantástica. E 2 coisas importantes que temos que entender aqui é que essa muralha aqui, assim, pelo que eu já li, né, não posso estar errado, às vezes a gente lê coisa que não é nem verdade, mas segundo alguns relatos, esse muro teria em torno de 9 metros de altura e 6 metros de largura, de pedra, praticamente intransponível, né, irmãos? E você vê que Deus manda o pessoal ficar aqui, né, rodeando a cidade por 6 dias. Então, eles tiveram que fazer a parte deles, rodear por 6 dias. No 7º dia, quer dizer, rodearam por 7 dias. No 7º dia, uma coisa simples, eles tinham que tocar a buzina, né, bem, com bastante força, prolongadamente, e o povo todo gritar que o muro ia cair.
Mas o muro não caiu porque eles rodearam, não caiu por causa da buzina, não caiu por causa do grito, caiu pelo poder de Deus, porque foi Deus que fez. Mas eles precisaram fazer a parte deles, de obedecer a Deus. Esse é o nosso problema, que nós não queremos fazer a nossa parte, que é obedecer a palavra de Deus, é lutar todos os dias para sermos pessoas melhores que nós somos, não é? E, então, uma coisa também que eu acho fantástica nessa história aqui, quando a gente lê o livro de Josué, essa parte que me emocionou muito foi ver aquela novela A Terra Prometida, irmãos. Para mim, uma das melhores obras falando sobre a Bíblia, falando sobre esse momento, foi um momento importante para o crente, para o cristão, na vida humana, né? Onde Deus anda com o povo ali, Deus mostra o seu poder, Deus faz grandes sinais, prodígios e maravilhas, Deus educa aquele povo. Então, é uma lição de vida tremenda. A gente vê aqui a força de Josué, de Caleb, né, lutando, crendo, se esforçando, e a gente, com esses exemplos das pessoas que eram pessoas simples, mas pessoas que amavam a Deus, que tinham uma fé, não é que tinham uma fé maior do que a nossa, não, é que usavam a fé. Essa é a diferença. Então, são exemplos importantes para todos nós, irmãos. Versículo 6, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro por diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Oh, irmãos, a palavra anátema aqui são coisas dedicadas à destruição, coisas que Deus abominava, porque esse pessoal era um povo idólatra, idolatravam vários deuses, eles tinham certeza que os deuses deles protegiam eles contra qualquer invasor, contra qualquer inimigo, e aqui Deus já mostra que há um só Deus.
Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metais e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 30. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metais e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Irmãos, Raabe aqui, que era uma pessoa simples, né? Ela é citada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ela, apesar de ser uma pessoa de vida errada, você vê aqui que ela se preocupou com a família dela, que você lendo anteriormente, ela pede para que salvasse ela e a família dela também, porque ela acreditava no Deus de Israel, ela acreditava que a cidade dela ia ser vencida, então, pela fé, ela foi salva. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso,